Opa, e aí galera? Aqui é o Grande Mestre Evandro Barbosa e vamos voltando aqui para a playlist A Partida da Semana, que é a playlist em que eu analiso torneios recentes, partidas atuais, e para o vídeo de hoje eu escolhi uma partida em que foi jogada pelo Grande Mestre Ian Nepomniachtchi de brancas contra o Grande Mestre Alexander Grischuk. Essa partida foi a partida decisiva da primeira etapa do Grand Prix da FIDE. Para quem não conhece, existe o Grand Prix da FIDE, que são 4 etapas, e ao final dessas 4 etapas, 2 jogadores vão se classificar para o torneio de candidatos, que é o torneio em que define o desafiante pelo campeonato mundial, o desafiante do Magnus Carlsen, que é o atual campeão mundial. Bom, então vou analisar agora com você essa partida, que foi uma partida bem interessante. No match em partidas pensadas entre o Grischuk e o Nepomniachtchi terminou em empate, eles empataram as duas partidas, então foi para as partidas rápidas. E essa partida que eu vou analisar agora com você é a que decidiu o título da primeira etapa do Grand Prix da FIDE. Bom, então Nepomniachtchi ele estava de brancas e ele começou com o lance 1 E4. Então o Grischuk ele respondeu com E5, cavalo F3, cavalo C6 e agora bispo C4. O Nepo ele resolve jogar uma abertura italiana, que é uma abertura que os jogadores estão usando bastante nos torneios de elite, para fugir daquelas posições super teóricas da Ruy Lopes, evitar, por exemplo, a berlinesa, que é uma variante muito sólida da Ruy Lopes também. Então, muitos jogadores estão jogando bispo C4, levando para as posições de italiana, que é uma posição muito rica em possibilidades. É uma posição que não é tão forçada, não tem tantas variantes concretas. Então, aqui seguiu o cavalo F6 e o Nepomniachtchi joga com D3, levando para as posições da Gilco Piano, que é uma variante bem tranquila da italiana. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui para o canal explicando como jogar essa variante de brancas, os principais planos. Então, se você achar interessante essa partida, gostar das posições da italiana, você pode aprofundar também assistindo esse vídeo e podendo jogar nas suas partidas, beleza? Bom, mas então, Grischuk seguiu aqui com bispo C5, lance bem natural, e agora o Nepo ele faz C3, levando para esse centro que é bem típico da abertura italiana, com C3, D3 e E4. É um centro muito sólido em que as brancas podem fazer o lance D4 em algum momento, quando o branco ele estiver mais preparado, estiver melhor desenvolvido, e também pode pensar em jogar em uma das alas, ou na ala do rei, ou na ala da dama, geralmente na ala do rei, porque as brancas não precisam se preocupar tanto com o contra-jogo no centro, porque esse centro ele é muito sólido, então é um centro muito interessante de jogar. Então aqui seguiu D6, e agora o Nepomniachtchi faz o lance A4. Bom, geralmente as brancas jogam com roque nessa posição, é um lance bem natural para terminar o desenvolvimento, mas essa ideia de A4 ela faz sentido. No momento as brancas ameaçam ganhar o bispo de C5, o branco ameaça jogar B4, bispo B6, A5 e o bispo ele fica sem casas, então tem essa ameaça imediata e também tem a ideia de ganhar espaço na ala da dama. As brancas podem pensar em expandir a ala da dama, assim conseguindo mais espaço para as peças. Então é um lance que faz sentido, o A4. Então as pretas fizeram A6, o Grischuk ele faz o A6 com a ideia de ter a casa A7 para colocar o bispo. Então seguiu aqui com H3. Esse lance, o H3, ele não é bem para evitar um bispo G4 nessa posição. É um lance que faz sentido em muitas posições quando o branco jogar roque e torre E1. E aí o preto não vai ter ideias como um cavalo G4 atacando F2. Então essa é a ideia do H3. E acaba sendo um lance útil de espera. As brancas aguardam um pouco mais para definir se vai rocar rápido ou não, esperando ver o que o preto vai fazer nessa posição. Então o Grischuk ele faz um lance que é o bispo A7 com uma ideia parecida, não definindo nada ainda, se vai rocar agora ou se vai escolher outro plano. Então aqui veio o roque, agora o branco ele já define onde vai colocar o rei. Então o Grischuk fez H6, porque existem posições em que as pretas podem rocar pequeno ou não. O preto pode jogar até mesmo com G5 com a ideia de G4,
que é uma ideia interessante para as pretas nesse tipo de posição, uma ideia bem agressiva. Então aqui veio o torre E1 e o Grichuk ele faz roque, que é um lance mais sólido, um lance mais natural para terminar o desenvolvimento. G5 seria uma opção interessante, com a ideia de fazer G4 e começar a criar contrajogo na ala do rei. Mas aqui o Grichuk fez o roque, normal, então cavalo de BD2. Também é possível desenvolver o cavalo por A3, com a ideia de cavalo C2 e levar esse cavalo para E3. É uma outra possibilidade, mas ele veio aqui com o cavalo de BD2, que é um lance mais natural para desenvolver o cavalo. O cavalo ele pode ir para F1 e G3, podendo assim pensar em um ataque na ala do rei, ou em algumas posições o cavalo ele pode ir até mesmo para C4. Então aqui seguiu torre E8, B4, com aquela ideia que eu te falei, as brancas vão expandindo na ala da dama para ganhar mais espaço para as peças. Em algumas posições o branco pode pensar em jogar com B5 também, incomodando ali o cavalo de C6. Então seguiu bispo E6. A ideia do Grichuk é trocar esse forte bispo de C4. O bispo ele fica sempre pressionando ali F7. Esse plano é um plano bem comum das pretas, tá? Jogar com H6, torre 8 e bispo E6 para poder trocar os bispos e então pensar na ruptura D5 para tentar assim criar contrajogo no centro. Então aqui seguiu o bispo toma E6, torre toma E6 e o Nepomniachtchi faz o lance dama C2. É um lance que faz sentido nessa posição para poder ligar as torres. Ele quer simplesmente completar o desenvolvimento, poder desenvolver o cavalo para C4 ou F1 e assim poder tirar o bispo. Então faz sentido para ligar as torres. Então as pretas fazem dama D7, podendo trazer a torre de A8 para o jogo, de repente trazer a torre de A8 para D8 e preparar a ruptura D5. Essa ruptura ela é muito importante para o preto ele criar contra-jogo. Então, cedo ou tarde, o preto ele vai ter que fazer esse D5. Mas não é tão simples assim fazer esse lance. As pretas precisam escolher o melhor momento para que o peão de E5 ele não fique fraco. Então, aqui seguiu com o cavalo C4, que foi uma novidade do Nepomniachtchi. O Nepomniachtchi é um especialista nessa variante na italiana. Nos últimos anos ele jogou várias vezes essa posição, então se você vai jogar essa posição, se você achou interessante e quer um jogador de modelo, você pode buscar as partidas do Nepomniachtchi, você vai encontrar ali várias partidas interessantes. E aqui ele faz esse cavalo C4, que faz bastante sentido para levar o cavalo para E3, e também o cavalo em C4 ele fica pressionando o peão de E5. Então esse lance ele acaba inibindo a ideia do preto jogar D5. Mas mesmo assim, o Grichuk ele faz o lance D5 para assim começar a criar contra-jogo no centro, começar a abrir a posição. Então veio E por D5 e agora dama toma D5. Bom, nas análises o Grichuk, ele depois da partida ele falou que ficou um pouco em dúvida se deveria fazer esse lance ou não, porque agora o peão de E5 ele não está mais defendido pelo peão de D6, ele precisa ser defendido por peças. Então o branco ele começa a pressionar esse peão de E5, ele pode acabar se tornando um problema para as pretas. Bom, então aqui seguiu o cavalo E3, dama D7. Talvez fosse melhor jogar com bispo por E3 direto nessa posição. O Grichuk jogou dama D7, então voltou o cavalo para C4, dama D5, cavalo E3, dama D7. Então parece que vai repetir, que vai empatar a posição, mas nesse momento o Nepomniachtchi ele resolve jogar de uma maneira mais ambiciosa, ele acaba rejeitando aí a repetição e ele faz aqui o lance B5, que realmente é o lance mais forte da posição. E agora o cavalo das pretas ele vai para uma posição pior. O Grichuk ele jogou o lance cavalo A5 e o cavalo agora ele fica completamente fora de jogo. Então, quando o cavalo ele vai aqui para o canto do tabuleiro em A5, ele para de controlar as casas centrais e não está claro como que esse cavalo vai voltar. Então, essa peça ela fica muito mal colocada agora. E como você vai perceber, vai ser o principal problema do Grichuk durante essa partida. Essa peça ela não vai jogar nunca mais. Então, aqui depois de cavalo A5, seguiu com C4,
De repente, as brancas podem jogar com bispo B2 em algumas posições para pressionar o peão de E5. Então, seguiu aqui bispo D4 e agora torre B1. A toma B5, A toma B5 e torre de E para E8. Então, tá um pouco difícil de jogar essa posição de pretas, não tá claro como que as pretas podem melhorar a posição. E o branco, ele tem um plano, que é pressionar o peão de E5 e aproveitar esse cavalo de A5 que está completamente fora de jogo. Então, pensando nisso, o Nepomniachtchi jogou com C5, que é uma ideia bem forte, que ele pode pensar em jogar com bispo D2 e, de repente, começar a atacar o cavalo de A5, ou até mesmo trocar em A5 com a ideia de cavalo C4, para o cavalo pressionar o peão de E5, e começa a ficar um pouco difícil de jogar essa posição. O Grischuk ele seguiu com cavalo D5, então veio cavalo por D5, dama toma D5, cavalo toma D4. Aqui se dama por D4, então torre E4 é um lance que incomoda, bispo E3 também é um lance que o branco ele consegue manter a vantagem, porque simplificou a posição e sobrou apenas o cavalo fora de jogo, o cavalo que não faz nada lá em A5. Então aqui depois de cavalo D4, seguiu E toma D4, torre por E8, torre por E8 e agora bispo F4. Aqui um conceito de jogo posicional é quando o seu adversário ele tem uma peça fora de jogo, uma estratégia é você simplificar a posição, sair trocando as peças e deixar só aquela peça que está fora de jogo do seu adversário. Assim a peça ela vai ficar muito mal colocada. Então se você pensar nesse conceito, foi exatamente o que o Nepomniachtchi ele fez aqui. Ele simplificou a posição, ele trocou algumas peças, deixando assim só o cavalo fora de jogo, o cavalo lá em A5. Então se você compara as duas peças menores, por exemplo, o bispo de F4 com o cavalo de A5, dá para perceber que o bispo está muito mais ativo. Então essa posição aqui já está bem difícil de defender de pretas. Jogou bispo F4, ameaçando o peão de C7, torre E7 e agora dama A4, já atacando o cavalo fora de jogo, o cavalo de A5. Então seguiu com B6 e agora C6. O cavalo não tem uma casa para ir, não tem como voltar esse cavalo para o centro, não tem como voltar o cavalo para o jogo. E o peão de D4 agora ele é uma debilidade, ele é um problema das pretas, o preto precisa ficar defendendo com as peças esse peão. E o Nepomniachtchi ele vai começar a pressionar esse peão de D4. Aqui seguiu com rei H7, então torre B4, já atacando o peão de D4. Se aqui jogar um lance como torre E1 cheque, as brancas podem responder simplesmente com rei H2. Então aqui torre B4 veio dama E6, torre toma D4, então o branco já começa a ganhar material na posição. Aqui o branco está numa posição muito ganha, né? O cavalo continua lá fora de jogo. Então Grischuk seguiu com F5, bispo E3, G5, é um contra-jogo desesperado aqui das pretas. Agora o rei está todo exposto, então veio dama B4, torre G7, torre D8, cavalo B3. Então só no final da partida o cavalo ele começa a voltar para o jogo, mas aqui já é tarde. As brancas fazem bispo D4, já tocando na torre de G7, torre E7, e aqui vem um momento decisivo da partida. Aqui o Nepomniachtchi ele encontrou um golpe tático que já decide a partida. O Grischuk ele já abandonou depois desse lance. Se você quiser parar o vídeo por um instante, tentar encontrar qual foi o golpe que o Nepomniachtchi encontrou aqui, que é um lance bem forte, é um lance que já define a partida. Bom, o que o branco fez aqui? Nessa posição, as brancas fizeram um lance dama toma E7, sacrificando a dama. É um lance que já decide a partida. Aqui o Grischuk ele abandonou, porque depois de dama por E7, as brancas podem fazer torre D7, cravando a dama. Depois de dama D7, C por D7, e não tem como evitar a promoção. E o branco ele tá completamente ganho aqui. Bom, com isso, o Nepomniachtchi ele ganhou o desempate com essa partida rápida. Ele foi o campeão da primeira etapa do Grand Prix da FIDE, então ele já largou na frente na busca dessas duas vagas para jogar o torneio de candidatos.
Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, se você quiser ver as outras partidas desse torneio. É um torneio cheio de jogadores fortes, jogou ali Nakamura, Karyakin, também Aronian, Wojtaszek, vários jogadores fortes. Então tem muitas partidas interessantes para analisar ali também. Bom, e se você curtiu esse vídeo, você quer ver uma outra partida da semana, para a semana que vem, já deixa aí o seu like e deixa nos comentários também se você encontrou alguma partida interessante, se você quer que eu analise uma partida para a próxima partida da semana, beleza? Bom, então, vamos encerrar por aqui e até o próximo.